Vamos sentir a música, vamos sentir a música. Faço dos meus dias uma festa e os meus amigos eu levo no bolso, no coração os meus parentes e entes e os presentes que a vida me dá. Grite comigo, Já está aqui o nosso convidado de hoje. Sou Patrícia Raposo, mais uma edição hoje da Arte ao Artista, sempre trazendo os artistas e a sua transformação no mundo. A Arte ao Artista, as edições a ponto de mutação, ou artistas, né? Artistas a ponto de mutação e os artistas que estão nesse ponto de mutação, que é o ponto o qual as pessoas têm mais consciência, expandem, sabe, dessa nossa missão de estar no mundo, né? Dessa consciência e responsabilidade que temos aqui. Então trazemos hoje um artista muito consciente, que é o Paulo Belin, que já está nessa trajetória já há muito tempo, e a gente colocamos, né, e se coloca também como artista peregrino. Para não estar só lendo o currículo, gente, até porque ele já está desprendido disso, eu vou chamá-lo para ele falar aqui com vocês e vocês souberem, verem e conhecerem ele mais próximo. O importante é que o Vitor, né, que é como eu conheço, mas é o Paulo Belin, ele é um artista realmente com toda essa pureza que emana dos artistas, que é a sua conexão, que eu chamo do divino, e ele vai estar aqui para falar disso com a gente, e a sua conexão primeira foi com a música. Vamos confirmar com ele. Ele é professor também, tem maestria na área da... é mestre, né? Ou seja, estudou também de uma forma... Um grande músico, intérprete, amado, Oi! amigo, artista queridíssimo. Meu querido, quanto tempo não nos víamos. Hoje realmente é um reencontro, viu? Para quem está assistindo, tudo aqui é coração realmente pulsando, de verdade. Como você está? Eu estou maravilhoso, tá vendo tu aí e dessa oportunidade incrível da gente estar conversando e partilhando esse momento com tanta gente, né? Sim, saibam que agora vão poder ver de uma melhor maneira. Inclusive, as pessoas do GTV que vão ver gravados, não peço, mas agradeço. E você também, meu querido Paulo. O máximo que acontece no celular derreter, porque quando tem umas lives cheias de energia como essa, ele esquenta. Até os aparelhos sentem, né? A nossa energia. Mas o que eu dizia é que estou muito feliz de estar aqui contigo, tá? E principalmente nesse espaço onde tu cria espaço. A gente está aqui, na verdade, não ocupando um espaço, né? Esse espaço virtual onde tem tanta informação. A gente, na verdade, está criando um espaço, uma espécie de sabotagem do sistema, podendo estar aqui nessa conversa com os nossos amigos, que devem estar por aí vendo até a gravação, né? Já que está só eu e tu praticamente, está super íntimo, está romântica essa live. Adoro. Falou Marcelo, tem muita Porque gente aqui. Esse imediatismo de tudo ter uma hora e ter que ser ao vivo e tal, foi tirando a gente um pouco o gosto de fazer as coisas devagar, né? Com um ritmo mais lento. E a gente é bem lento, tu não acha não, Patrícia? Sim, Essa sim. coisa de velocidade não combina tanto. A naturalidade nossa é, como você diz mesmo, respirar, né? Começa pelo princípio vital. Isso. A gente é um respiro. Olha, quando a gente menos vê, né? Então há de se dar conta. Mas eu queria agradecer muito a tua apresentação, tá? Para quem não me conhece, é um grande prazer estar aqui. E o maior elogio para mim é você ter me chamado de uma pessoa consciente. Porque é exatamente sobre isso que eu queria falar hoje, esse mistério que a gente chama de consciência. Mas o importante é o seguinte, que eu nutro um grande amor por você, você é o meu irmão mesmo assim, que eu admiro, tenho o maior respeito, e o seu trabalho sempre foi esse trabalho conectado, não sei se eu posso dizer assim, conectado à Terra, no sentido de que a luz vem, né, e a gente temos que fazer alguma coisa. Então, sua primeira atuação, vamos dizer, artística, o qual eu presenciei, né, colocando a arte assim como contato com o sublime, vamos dizer assim, é a música, né, que transpira em você, sempre transpirou, sempre saiu, sempre conectou as pessoas e sempre trouxe não só esse simbolismo, mas esse sentido do amor,
nos seus atos? Me conta isso, Paulo. Vitor, pode Olha, chamar de Paulo. Vitor Paulo olha, Petrucci, é pode o me costume. chamar. Agora pronto. Estamos falando um pouco demais de mim mesmo. Eu queria falar mais da música, mas vamos logo esclarecer uma coisa. Você Vai. pode me chamar do que você quiser, meu amor. Tudo que você me chamar, eu atendo. Eu juro, Patrícia. Mas sim, o nome que tu me conheceu, no meu convívio, é o nome da minha família, né? O nome que minha mãe me chama, minha irmã, meu pai, os meus primos, né? Porque tu me conheceu num contexto de extrema intimidade, não é mesmo? Né? Los que, no, que hablan espanhol, hay pasado de luz. E quando tu me conheceu ali, eu não existia ainda como um artista consolidado, eu estava experimentando. E era uma grande angústia para mim essa coisa da identidade, porque assim, você começa a ser e só depois começa a refletir sobre isso, na verdade. Então, a gente vai na adolescência se dando conta de quem a gente é, a sexualidade, a coisa toda, e de repente a gente se vê num caminho que nos leva para o mercado de trabalho e isso nos apavora. Tu viveu isso também? Todas as pessoas sensíveis vivem A isso. Quem tem identidade. coração e sangue quente vive. Então esse é o momento onde você começa a tomar consciência de como as coisas são e de quem você é, né? No sentido de que o que é que quer sair de dentro de você, né? Entendo dessa forma. E aí, no caso da música, o Paulo Belin, que é essa figura, né? Que muita gente que deve estar assistindo esse vídeo aí me conhece com esse nome. Na verdade, tem muitos nomes, né? Fora dessas redes, nas lutas, né? Nas lutas sociais, no ativismo, na espiritualidade, que são as dimensões realmente profundas do meu ser, inclusive porque abarcam a música em toda a sua totalidade, porque arte é ativismo. Eu também sou conhecido como cristiano, que tu sabes, né? Que é o meu nome de guerra, vamos dizer assim, né? O meu nome de luta, o meu nome de novo, o meu nome fresco, que inclusive abandona essa figura do Paulo, não é? Para ser algo que na verdade não tem um nome, está sempre novo acontecendo. Tu sabes exatamente do que eu estou falando e eu confio que o nosso público também sabe do que a gente está falando. Então eu vou evitar explicações muito chatas. Então, quando a música ela começou a sair de mim e eu não me aceitava muito como um músico. Eu era muito crítico, né? Porque eu sempre tive um ouvido melhor do que uma voz. Eu sempre fui melhor leitor que escritor. Então, eu sempre fui um bom leitor nesse sentido de arte, né? Bem mais do que artista como criador. Então, eu era tão crítico que não conseguia me permitir ser. Existiam crenças limitando a minha música. Tu me conheceu bem quando eu estava no blues, e aquilo saía na forma de uma revolta, de um... né? De um James Joplin, aquele cabelão solto. Hoje meu cabelo aqui, ó, trançadinho, ó. Tá Quem me aí, conhece, ele! Tá escondidinho comportado, aí. ó. Isso aqui é só para não cair na minha cara, é uma questão prática. Mas é o rabinho aqui da Kundalini aqui do escorpião. Sim, sim. E só para concluir, realmente a música, ao longo do tempo, que eu fiz aqui um apanhado, né? Mas a música, ao longo do tempo, se mostrou, na verdade, como algo muito mais amplo. Que a música faz parte disso, mas dentro disso também há o silêncio e também há o que eu chamo de vibrações, né? Vamos dizer que nós vivemos num universo de vibrações. A gente vive num oceano de vibrações, de ondas, um oceano mesmo. A música faz parte disso, né? Artisticamente, eu sinto que a música é o que mais nos aproxima de um estado abstrato, de comunhão total com as coisas e uns com os outros. Tanto que não tem música velha, música nova, isso é uma bobagem, né? Se tu ouve uma sinfonia do Beethoven, não tem como tu dizer se ela é velha ou é nova. Tu sabe que é algo profundo e atemporal e infinito. Assim como um canto, mesmo que seja um canto popular, aliás, principalmente o canto popular, que traz uma expressão ancestral, isso que depois foi o que eu acabei virando, né? Um cantor de canções negras, de samba, de jazz, né? Me foi trazendo para a terra. Então você não erra, não, quando você fala que eu sou um artista da terra e quando a música realmente é a minha expressão primordial como artista, né? Talvez pela minha falta de técnica, que eu já tentei pintar, tu sabe? Já tentei me dedicar a outras artes e nunca foi assim algo que fluiu tanto. Mas na música, eu hoje de manhã amanheci cantando, né? Cantando para Deus. Aqui atrás está meu altar, que é uma dimensão que é uma dimensão primordial dentro dessa visão da vida como vibrações, porque ela é a musicista que toca os instrumentos, né?
Então a gente pode conversar sobre isso também um pouquinho. Sim. Vou aproveitar que a gente vai seguindo assim na intuição, né? Mas também sem querer. E eu já quero aproveitar já em observação que eu olho para você, já vou homenagear aqui um ser também luz que é a madre, a sua mãe, a A Nilge, né? Eva, Que é uma artista incrível. também, que é a Deus, uma pessoa, uma amiga, uma queridíssima, uma amada e também uma extravagante ser de luz e artista, mas tá, por isso mesmo também estar aqui, né? Ao olhar para o Ah, Paulo é. Vitor, ela se. A gente tem muito a agradecer a ela, né, Patrícia? Sim, é isso que eu queria, dar gratidão para mostrar minha gratidão pela sua mãe, que eu olho para você e a vejo fortemente por ter trazido você a O nós. DNA. É o DNA. Mas o que é que eu fiz, né, para romper isso? Que essas crenças são crenças, né? Essa crítica, na verdade, é outra coisa com você, são crenças. Porque a gente se compara muito, né, Patrícia? Olha só que está aqui do meu lado. Como é que eu ia ser pintor tendo que competir com a Sergiane Cabral? Ela está em todas, né? Tem jeito. Claro, Sergiane Cabral, para quem não sabe, uma artista divina que marcou a geração no começo dos anos 2000 aqui em Fortaleza, que impulsionou o renascimento do impressionismo junto a outros artistas e que foi muito bem assessorada pela Patrícia, na época, grande agitadora das artes, dessa linguagem clássica que é a pintura e que às vezes fica esquecida como algo antigo. Aqui foi, ó, estão vendo, né? Psicodelia total. Parece que parece Debussy, só que pintado. Tem muita Sabe? mensagem. Então, amor, então eu olhava isso, então eu tinha uma idealização do que tinha que ser a arte. E isso foi para a música, não só para a pintura, e também para a minha vida, porque não tem muita separação. Não tem uma caixinha arte, caixinha identidade, caixinha o que eu espero da sociedade, né? Tu sabe que está tudo junto. Então foi justo naquela época que eu conheci a mística andina, né? Tu lembra muito bem que eu tive um despertar espiritual mais ou menos ali pelo ano de 2008, 2009, justo quando eu comecei a cantar, e isso foi me trazendo elementos que antes eu vivia de uma forma muito, vamos dizer, intuitiva, para não dizer desorganizado, né? Mas aquela profunda interrogação que a meditação, a prática de meditação, né? Eu fiz uma prática chamada Prática dos 21 Dias em março de 2009, que foi assim algo que abriu meu coração e esvaziou minha cabeça, porque ela foi ficando tão pesada que eu tive que simplesmente entregar para a Terra, para a Pachamama, todas as minhas ideias sobre tudo. Eu não suportava mais ficar dentro da minha cabeça. Acho que vocês que estão aí me ouvindo já se sentiram assim em algum momento. E aí eu entendi que a melhor forma de livrar é simplesmente entregar isso para a Terra. Fazer uma meditação, fazer uma purificação e aceitar a vida tal como ela é. Então, foi nessa época, mais ou menos, um processo que, na verdade, durou mais ou menos uns 6 anos, eu percebi que ser artista, vamos falar de ser artista, que é aqui, isso que a gente quer saber, não é mesmo? Na verdade, o processo de você saber quem você é artista é um processo, na verdade, não de inventar uma identidade, mas de aceitação da sua identidade, do que sai do seu coração. Quando você faz as pazes com isso, você começa a caminhada longa e incerta rumo a um estilo. Encontra por um caminho diferente, né? Absolutamente diferente, mas que é mais ou menos o mesmo, porque como os perigos na estrada são os mesmos, porque nós somos todos humanos cabeções, né? A gente encontra o mesmo tipo de feras no caminho, querendo nos devorar. Mas, realmente, a gente vive uma experiência única. O que nós sabemos um do outro é um mistério, a gente mal sabe de si. Mas eu intuo que é bem mais parecido que diferente, se a gente olhar bem de perto. Assim, mais ou menos. Tu lembra quando isso aconteceu? Quando, tipo, eu sou um artista, sim. O primeiro momento que tu captou que tu era um artista, que tu tinha uma linguagem... Sim, até pouco tempo eu estava no senso crítico também, né? Eu coloquei até lá no Instagram artista para poder driblar o meu senso crítico, mas eu digo que até hoje eu posso dizer que isso que você está me falando, não exatamente de colocar o nome artista, mas de sentir que eu necessitava, né, dessa expressão artística para poder encontrar, né, expressar, vamos dizer assim, ter um contato mais forte comigo mesma. É isso que você está falando? Mas eu acho que quando eu te conheci,
eu tinha forte certeza que tu já era artista antes de mim. Não sei se tu tá entendendo. Eu acho que tu tem uma visão de si um pouco errada, porque tu já era fotógrafo. Exatamente. Tu fez um ensaio meu, eu lembro. Tenho essas fotos, Patrícia. Gente, vocês não podem acreditar em tudo que ela diz. Muita atenção, ela é fotógrafa há décadas. Tu tinha um olhar diferente. É um lindo, meu amigo. Meu bem, você é uma pessoa que tem um olhar diferente. Então é sobre isso que eu quero conversar hoje mesmo. Desculpa te interromper tanto, eu estou super empolgado de estar aqui conversando Não, com eu você. também estou empolgada. Você é o foco aqui, mas obrigada por todo esse amor, eu digo assim, porque o amor que ele abrange muito mais do que a gente vê muitas vezes. Eu também estou emocionada de estar aqui. Mas fala, está muito lindo. Nossa, realmente é um dia de muita alegria poder falar de arte. Realmente me empolga um pouco, sabe? Porque eu percebi nesses tempos, sabe, Patrícia, que a vida é um artista, sabe? Que tem uma mão de um artista. Porque olha a aventura que a gente está vivendo. Parece um filme, né? De tão intenso. Eu não estou dizendo que é romântico, mas é tão intenso. E ao mesmo tempo as coisas vão acontecendo e só ficam melhores, ao mesmo tempo que vão ficando mais difíceis. Parece uma contradição, mas é uma batalha com vitórias e derrotas e aprendizados, e de repente a gente descobre maravilhas dentro de si, né? Esse caminho, para mim, é o caminho da alma, entendeu? De se integrar, de se realizar, não no sentido de realizar os desejos, mas de perceber quem é. Né? É por isso que eu hoje escolhi estar aqui na frente do meu altar, sabe? Que é uma coisa que eu mostro muito pouco, né? Só nas lives de meditação, todo dia, 7 horas da manhã, na Escola Mística Andina, a gente faz as meditações, e hoje foi com a meditação. Inclusive, essa vela é a vela da meditação. Aí eu escolhi esse lugar para falar de arte, porque isso sempre foi um aspecto que parecia separado da espiritualidade. Porque tu sabe, música, a arte é o quê? Bar, bebida, muita gente usa drogas. E eu estava no meio disso tudo, né? E em determinado momento eu achei, bom, mas eu quero desenvolver minha consciência. E isso parecia conflituoso. E hoje eu percebo que isso é crença, né? Voltando à tua primeira pergunta. Crenças limitantes. É hora de se libertar disso, né? E é um processo constante, que a gente pensa que se livrou, a gente descobre outra. Eu sinto que você interrompeu o que você estava sentindo por conta que muitas vezes eu creio que a palavra ela não alcança, né? Para quem não sente, mas para quem sente vai entender muito bem o que você está falando. Mas vamos falar na linguagem do seu coração aqui, que é o mais importante. Então, estão falando aqui só aqui a essência, né? A Patrícia Basto, que é uma queridíssima aqui, foi entrevistada, também tem uma super falando aqui sobre a essência. Ela que me deu um help aqui. Vou reformular o que eu tinha perguntado. Por favor. Ser leve, não? Eu coloquei essa música Ser Leve no início para poder deixar isso tudo entrar. O ser leve, o deixar levar. Ajuda muito? Como é esse processo para você? Conta pra gente que eu quero saber você. Independente de eu saber ou não, também muitas vezes eu tenho que te fazer perguntas para quem também está assistindo poder se conectar de uma outra maneira, entendeu? Sim, eu tô aqui como se estivesse tomando um café contigo, né? Tá maravilhoso esse momento maravilhoso. Tu perguntaste sobre ser leve? Sim, a forma de conexão também, de poder aceitar esse encontro de algo que é tão natural ao princípio, se estivéssemos já conectados com essa nossa... Patrícia, como? A cabeça quer saber como. Isso. Como? Em resumo. Olha, eu acho que está tudo a nosso favor. Eu tenho a impressão que está tudo a nosso favor. Só que a gente está um pouco distraído, porque nós vivemos uma vida que é muito rápida, a gente come mal, nós temos muitas feridas emocionais e uns venenos que a gente fica jogando uns nos outros, né? Falando assim por cima, vocês sabem do que eu estou falando. E essa sociedade absolutamente enlouquecida, com valores totalmente amorais e imorais, né? Obscenos, uma cultura do dinheiro, etc, etc, etc. Quando você pega tudo isso, como é que você quer que uma pessoa sensível, ou seja, um ser humano, porque todos somos sensíveis, se desenvolva plenamente, se dê conta desse jardim? Fica difícil porque nós transformamos tudo numa coisa brega, violenta, misógina. Podemos falar várias coisas que são sinônimo de medo e de crueldade, né? Então, a gente precisa primeiro tirar tudo isso de cima.
Começando pelo nível mais fácil, que é o que a gente está colocando para dentro. Então, que tal consumir menos redes? Contraditoriamente, está assistindo esse programa? Assista menos Instagram. Que tal se a gente, em vez de comer coisas rápidas e feitas, compradas, a gente começa a comer coisas cruas e cozinhadas em casa com todo o amor? Coisas que não têm veneno. Que tal se a gente começa a adotar uma prática diária de ficar em silêncio em frente a uma grande paisagem, onde o vento acaricia? Que tal se a gente começa a falar um pouco menos? Que tal se a gente começa a olhar para as coisas como elas são, com olhar de primeira vez e não com o que a gente já traz de lembrança delas? E quando a gente leva isso para as pessoas, o efeito, eu te digo, é espantoso. Então, essa proposta, ela é real, ela tá aqui disponível a nós. Só que o que acontece? Nós não temos força para fazer isso por nós mesmos. Não somos super-heróis para simplesmente solucionar o dilema do universo. Claro, precisamos de uma mãozinha. E é nesse sentido que eu ia acabar falando disso em algum momento hoje. Não tem como escapar, porque a vida está se preparando para dar uma mãozinha. O planeta está como disse um sábio andino, em agosto, Pachamama ovula. A deusa está ovulando. Tudo está fértil, pronto para jogar sementes. E essas são sementes de consciência, sementes de encontro, sementes de ver a beleza dessa vida e de simplificar. Né? Eu tô para começar aquela prática que tu já sabe que eu faço já desde que eu te conheci, que é a prática dos 21 dias. Né? Quem tiver interesse, é só acessar nacionpachamama.com, que é uma prática que me ajudou muito. Porque, assim, tu sabe que eu não sou nenhum santo, né? Então, não nasci para ser monge, embora eu tenha um impulso interior de ser uma freira, porque eu gosto de orar, eu gosto de meditar, mas nós somos latino-americanos, nós também gostamos de bailar, de tomar um vinho, né, de vez em quando. Então, eu precisava de uma espiritualidade que não fosse uma religião, entende? Eu precisava de uma espiritualidade que saísse de dentro do meu próprio ser. Então, quando eu fiz a prática dos 21 dias, eu percebi que era um grande desnudar-se. E isso foi me dando os insights, porque também, quando você lê o livro dos 21 dias, né, não é uma composição de coisas que fazer. Não é uma composição de coisas em que acreditar. Não é uma filosofia, entende? Não são orientações. Não, na verdade, é uma provocação poética que incita o teu lado que não é racional, mas que é elevado, tampouco é instintivo. É um lado que comunga com as vibrações. É o lado que entende e sente música. É o lado que desfruta de arte. É o lado que cria, do nada, ideias, imagens, arte, né? Então, esse lado é o mesmo lado que a gente poderia chamar de espírito, de alma. Então, quando eu entendi que isso é algo acessível e real e não conceitual e religioso, eu me encantei com essa espiritualidade andina, que é onde está essa chacana aqui atrás. Então, o como para mim é esse: tirar esses véus de toxinas do corpo, de toxinas mentais e emocionais, e pelo menos a cada 6 meses sintonizar com a vida, que no equinócio, né, vai chegando a primavera. O que é a primavera, Patrícia? É um desabrochar. Então, esse é o convite. Que tal se desabrochamos agora? Não te parece um convite irresistível? É só não resistir. Até as árvores que não pensam estão lá, desabrochando. Como é que tá as coisas por aí? Tá ficando mais quente. Se bem que tu estás no hemisfério norte, né? Para vocês é o processo de esfriar, não é? Sim, aqui é o contrário. Já estamos no verão, né? Uhum. E daqui a pouco vem o inverno. E daqui a pouco vem o né? outono, né? O É, outono em setembro. Então isso é o quê? É uma primavera para dentro, ou não? É. Não é? Muito Então bem, esse é o então. convite. Esse é o convite. Por que resistir? Né? E assim, e a prática ela te dá uma força porque todo mundo faz junto, né? Várias pessoas se inscrevem e começa todo mundo lendo ali o primeiro dia, e isso vai criando uma borbulha de leveza. Sim, é Leveza. perceptível. Uhum. Sim, que é algo que está querendo acontecer dentro da Se gente. quiser, sobre esse artista peregrino, né? A sua peregrinação. Conta aí um pouco da sua peregrinação, dessas descobertas já do caminhar nos terrenos mais férteis. Se eu posso Uhum. dizer. Eu sempre, tu sabe, a gente conversava ali, tu me conheceu antes de eu começar a rodar o mundo, né? Eu tinha feito uma viagem importante quando a gente se conheceu, e depois disso, eu não parei.
Então, quando eu fui circulando, eu descobri muitas coisas, né? Que a gente pode conversar aqui o dia inteiro sobre peregrinações. Mas eu percebi que a gente não pode passar por esse mundo como quem passa por uma vitrine tirando fotos. A gente precisa passar pelo mundo deixando marcas, não marcas nossas, mas marcas de possibilidades, de sonhos, que depois alguém vê e transforma aquilo, né? Algo que a gente só tocou, acariciou, depois vem alguém, pega com as duas mãos e faz florescer. Então, isso é deixar um legado, isso é arte. E também isso é ser peregrino, é você se impregnar de paisagens e ir amando, fazendo amigos, conhecendo lugares, não como um mochileiro. É legal mochilar, mas depois de um tempo tu percebe que tu não é um estrangeiro, tu não és um turista, tu não estás ali externo. O mundo é tua casa. Aliás, melhor, a vida é tua casa, porque o mundo, na verdade, não é muito aconchegante, pelo contrário, mas a vida é a tua casa. E aí tu não se sente mais estrangeiro e tu começa a diluir essas percepções de eu sou brasileiro e vivo na Espanha, que é uma história que deve contar para si mesmo quando você olha no espelho. Eu sou uma brasileira que vive na Espanha, vamos supor. Mas isso é uma ficção, então é uma coisa sem nome, né? Então você poder sentir isso é você perceber que nós somos artistas. Mesmo quem está assistindo a gente diga, eu não sou artista, o que é que eu sei fazer? Não sei fazer nada. Como tu não é um artista? Se tu está inventando a si mesmo agora, nós somos grandes artistas, né? Estamos criando uma realidade juntos agora. Perceber isso é você peregrinar, é você ser artista. Sim, que é essa consciência, né? Que aí eu já respondo o que deixei em aberto, você falou, não acredito em tudo que ela fala, que aí já fotografa mais tempo. Mas esse trazer da arte, né? Que seja, no meu caso, a fotografia, esse algo a mais, né? O que eu estou deixando, né? O que eu estou passando para as pessoas. Então, esse questionar também, no meu caso, respondendo o que você tinha falado, é isso, né? O questionar ser artista nesse sentido, de dizer o que é que eu estou fazendo aqui que realmente deixa um legado, né? Mais ou menos por aí. Então, Nos esse... juntar, né, Patrícia? Ficar junto. A gente se isola muito, principalmente nessa época de pandemia. Mas já existe uma possibilidade da gente burlar essa tendência a nos isolar e achar que estamos separados, né? Eu falei isso agora porque foi entrando a turma da Intihuatana Casa Coletiva, não sei se tu viste aí, que é Estou uma vendo casa aqui. coletiva, que é um pedacinho da Nação Pachamama, aqui em Fortaleza, uma casa onde está surgindo, né, um sonho de comunidade, tá? Vai fazer 2 anos agora, onde a gente pratica meditação semanalmente, tem horta, tem galinha, tem vida em comunidade, né, ali na Sabiaguaba, tem yoga andino, não é? Algo extremamente profundo e, ao mesmo tempo, novo e ancestral, sabe? Algo que vale a pena conhecer. A gente vai estar aí com eventos nesse mês de agosto, justamente para expandir o que a gente chama de consciência Pachamama, né? Que tem tudo a ver com arte, essa grande artista. Tem a gente dando bom dia a Alba. Falei. Até o meu pai entrou, minha Oh, tia Eliette. maravilha! Paulo! Paulo Pai! Abraço Sim. para você. Pois, Paulinho, de uma forma menos abstrata e que eu compreendo muito bem, mas de uma forma mais palpável no sentido de que as pessoas querem ver, né? Você, e fora as práticas dos 21 dias, outras realizações dentro do Pachamama que você fez e faz? Você quer falar de fatos? Eu já É. circulei muito, né? Sempre em nome da ONG Pachamama, que é o principal, assim, instrumento, né? De levar a consciência Pachamama em forma de projetos, né? Eu hoje sou associado da Associação Pachamama, que é como a gente consegue atuar, né? Dentro desse meio social mesmo, fazendo um serviço de justiça social, né? Que é bem diferente de assistência social, apesar de serem complementares, a gente sente que nós vamos caminhando rumo a uma justiça, né? Então nós temos projetos diversos, como Pontos de Cultura no Rio Grande do Sul, onde fica a nossa sede, lá em Pelotas, e foi através da ONG Pachamama que nós podemos lutar pelos direitos da natureza, os direitos da Mãe Terra, né? Em diversas ocasiões. Então, deve estar se referindo da vez que nós fomos à ONU, a Associação Pachamama foi à ONU,
em Genebra e depois em outras ocasiões em Nova York, para poder falar que a Mãe Terra está viva e que ela merece ser escutada, né? Acho que é isso que se referia, né? Porque a turma não tem como adivinhar, não contar. Mas na Associação Pachamama nós desenvolvemos também uma ação de enfrentamento à Covid e também o fortalecimento da nação Queros, que é esse povo, que são os nossos mestres andinos, que nos ensinam sobre essa espiritualidade simples que tanto eu falei hoje, né? Talvez de uma forma abstrata, porque é difícil a gente falar da verdade sem usar uma poesia, né? Qualquer coisa mais factual, ela é só um pedacinho de circunstâncias. E meu coração está hoje assim florescido, pensando, me dando conta, né, de que nós estamos no caminho certo e que esse caminho é um caminho convidativo, receptivo a quem quer caminhar, porque ele é um caminho interior, né, que tira de dentro de ti o teu melhor. Então, quando a gente pôde, por exemplo, agora integrar o Conselho de Gestão da Lagoa da Conceição em Florianópolis, né? Não sei se vocês sabem, a Lagoa da Conceição passou por um processo muito grave de despejo de resíduos tóxicos por uma empresa e foi feita uma ação pública de proteção dessa lagoa. Então, recentemente, se criou esse conselho, da qual a Associação Patrimônio faz parte, e aí a gente vai percebendo que quando a gente peregrina pelo mundo, né, a gente vai criando formas de resistência, a gente vai criando formas de barrar o avanço da ignorância, da violência, do desrespeito com a Mãe Terra, e que isso não está separado de espiritualidade. Pelo contrário, a espiritualidade ela precisa gerar modificações, né, nessa crueldade, nesse estado de injustiça, né? E tampouco da arte. A arte faz isso conosco, né? Só que de uma forma menos formal. Mas tudo se complementa, né? E aí também, através da ONG Pachamama, a gente desenvolve as nossas meditações semanais nas nossas comunidades. Nós temos comunidades espalhadas pelo Brasil, né, que a gente chama de Nación Pachamama, esse corpo de possibilidades, de sonhos. Em Pelotas, em Pelotas temos a comunidade Vale Sagrado, em Gravataí, pertinho de Porto Alegre, a comunidade Aoniken, em Anderuetê, em Campina Grande do Sul, ali pertinho de Curitiba, em Paraná. Temos a Casita Rosa Flor, em Florianópolis. Quem estiver ouvindo a gente de Florianópolis ou de qualquer dessas cidades, né? Tem alguém já ali vivendo esse sonho de vida em comunidade, né? Da forma que é possível nesse momento, mas resistindo, sim. E temos a Casita Eleusis ali em Brasília, né? E aqui em Fortaleza, a Casa Coletiva Itiuatana, que fica lá na Sabiaguaba, que tu tens que conhecer a turma que tá criando esse sonho ali. Imagina, tu já está entendendo tudo. Só de ser na Sabiaguaba, tu já sabe do que eu estou falando, né? Ontem, inclusive, foi uma turma dos Almanos. Quem tá fora faz assim, né? Projeção astral. Porque tu tens que vir aqui pra gente unir forças. E tu sabe que é questão de tempo até que eu boto meu pé aí, né? Quando eu estive aí na Espanha, fui em Burgos, mas não pude te ver, né? Porque passei de carro indo para Portugal, justamente numa jornada dessa de direção à natureza. E não pude te visitar, antes já estávamos morando por aí. Sim. É que a gente se comunica mais, gente, por sonho mesmo, sabe? Assim que eu tô falando astralmente. Telepatia. Pois vamos lá. E porque já está muito claro para mim, mas para quem não se esclareceu ainda, mas para que todo esse reboliço, vamos dizer assim? Porque eu vou buscar essa... Já foi explicado, claro, que para a gente poder se centrar e poder se desfazer de tudo isso que nos deixa infeliz, né, por dizer assim, a gente tem que buscar a nossa essência, essa conexão. Então, esses caminhos que você mostrou, e a preocupação com o ambiente, que estamos no ambiente, somos o ambiente, etc. Né? Mas o porquê fazer música, por exemplo, e se isso não fosse trazer essa conexão com isso tudo que você falou. Eu acho que o caminho só é um. Como você já falou. Só existe um caminho, que é o caminho. E nós temos muitas formas de aproximá-lo. Eu acho que se você se percebe um músico e vai até o fundo disso, você chega no caminho. Eu acho que se você gosta muito de orar e você vai fundo nisso, você chega no caminho. Eu acho que se você ama incondicionalmente, você é o próprio caminho. Se cristifica, como eu poderia buscar, dizer, né? Buscar aí, né? Na verdade, você se abre para acessar a busca. Porque essa é a grande questão do ser humano. É cômodo ser um buscador. Incômodo é você parar e encontrar tudo
aqui e agora, sem nada a acrescentar. Eu acho que essa postura é tão radical que nós estamos apavorados de abraçar a realidade como ela chega, colocando em termos bem diretos. Mas eu sinto que existe um caminho que é o caminho desse agora, desse instante. E o grande trabalho é tirar o que atrapalha a gente de estar nesse instante inteiros. Que não seja no passado ou no futuro, na nossa cabeça, ou dentro das nossas grandes ansiedades e medos, que na verdade é passado e futuro, com nomes mais sofisticados, porque quem está com uma vida com reais problemas não tem tempo de ter depressão, tu sabes. É algo que é uma doença do espírito, né? É uma doença psíquica, psiquiátrica e também espiritual. É tudo junto, que não está separado. Então, quando a gente passa por essas crises, eu sinto que a gente tem que soltar e se perguntar exatamente o que ele me perguntou. Para que tudo isso? Entendeu? E para mim estranho é perguntar para o passarinho, para que tu canta? A pergunta é, por que não cantar? Por que Né? não? Por que Exatamente. não cantar? Né? E assim, no meu caso, quando eu não canto, tem uma parte minha que está no túmulo. E quando eu canto, pode-se dizer que eu ressuscitei. Pois Uma canta pra parte, gente. obviamente, né? Pois Com canta pra gente certeza. agora. Não posso esquecer o seu olhar longe dos olhos meus. Ai, o meu viver é te esperar, mas para dizer adeus, és a mulher amada, destino meu. É madrugada, sereno dos meus olhos já correu. Hoje, inclusive, eu vou cantar. Tu tá me fazendo fazer propaganda de um bocado de coisa, né? Ai, Tô Paulo brincando. Dutra, eu queria te ver Vou cantar cantar. hoje no Bom Tequim, Ah, que maravilha. que é um bar aqui de Fortaleza, começa às 19h30, o Monsenhor Furtado, atrás do Center Box da José Bastos, quem estiver assistindo aí Gente, eu pelo vou ver. Instagram. Vai ser um dia de arte, de música e de sentir essa embriaguez pela vida, né? Um dia de viver tudo isso que a gente está conversando sobre agora, né, Patrícia? O Bontequim, para quem não conhece, @Bontequim com M, é um bar ecossocialista, né? É um bar que, dentro do possível, a gente consegue voltar a construir esse agora, que é o agora que a gente quer, onde há afeto, cuidado, confiança, não é? E, claro, dentro das possibilidades, fazer música outra vez, ouvir música ao vivo outra vez, não é? Está em Poder sentar Fortaleza. numa mesa, aqui em Fortaleza, né? Uhum. Lá é um bar que tem um espaço aberto, né? Que a gente pode ficar desfrutando de boa música, porque lá realmente é um bar que eu tô acabando elogiando mim mesmo, né? Porque eu vou cantar Ai, lá, mas é um saudade, bar gente. para onde Muito passam os saudade. melhores músicos da cidade. Hoje eu tô com o Carlinhos Patriolino, Patrícia, imagina só. Ah, Poder ser acompanhado pelo Carlinhos Patriolino, na que verdade eu maravilha. que eu acompanho, né? Então vai ter samba hoje, 7h30 lá no Bom Tequim. O Passarinho vai E, cantar. e o grupo tem um Instagram para as pessoas também seguirem? Claro, claro. Tu falas com respeito a quê exatamente? Da Sim, mística? Olha, sim, da gente, é o seguinte. mística também para ver você, do grupo que você, Não, eu porque não sei se já agora não mudou. tenho mais nem nome, eu sou só uma Ah, voz. Uma voz que canta, tá? Esquece que eu tenho nome. É, hum. sigam @Casa Intihuatana, com W. Se a turma da Intihuatana tiver aí, dá um alô no chat, tá? Que é onde acontecem as meditações, o yoga andino, música, cantos devocionais, oficinas de botica natural, oficinas de comida, de pão, né? Vida em comunidade, galinheiro, crianças. @Casa Intihuatana, fica aqui na Sabiaguaba, em Fortaleza. Sigam @Escola Misticandina, onde eu dei meditação hoje pela manhã. Então, se você quiser meditar, a meditação de hoje está lá gravada, tá? É meia horinha de meditação para principiantes, para loucos sagrados. Escola Misticandina aqui no Instagram, tá? E tá todo mundo convidado para a prática dos 21 dias, tá? As inscrições foram abertas ontem. Então, se você quiser se inscrever, www.nacionpatiamama/prática dos 21 dias.
Se quiser me ver hoje lá no Botequim, estiver em Fortaleza, vem 7h30 lá na Monsenhor Furtado, atrás do Center Box da Zé Bastos. Muito obrigado, meu amor. Muito feliz de estar aqui hoje Não, não vai contigo. embora não. Não vai embora Ai, não. não dá me dispensando, a gente tem mais tempo. Não vai embora. Como se Peraí. estivesse me dispensando. Já mandei meu recadão. Né? É que eu fico nos pensamentos dos outros também. Por exemplo, eu vou tentar sintetizar o que você falou. Por quê? Porque sempre o caminho, há questões religiosas, há questões de preconceito, há questão disso tudo que a gente sabe, né? Que muita gente que não se aproxima de certas filosofias, vamos dizer assim, experimenta, porque já tem a sua filosofia, seu pensamento. Duas coisas. Primeiro, queria que você definisse Deus, ao seu ponto de vista. E antes dessa definição, eu queria dizer aqui que síntese do que você falou, porque dentre esses tempos de cada um, né, que cada um busca sua felicidade, sua conexão e sua essência, que seja, né, para habitar o caminho, seja da alegria, da arte, né, do seu, vamos dizer, da sua expressão no mundo que melhor passa a sua mensagem de crescimento, de evolução. Passa por essas coisas que você falou, por esses momentos, por essas fases, que dentre encontrar o caminho, não sei se poderia chamar do meio, mas do equilíbrio, vamos pensar no oposto. E é isso, Deus, né? Deus, que na verdade é uma linguagem universal. É isso que eu queria dizer. Eu também quis falar sobre essa linguagem universal pelo que você estava explicando, né? O que é que nos impede de estar com esse outro lado, dessa conexão com Deus, vamos dizer. Da forma que você chame ou da forma que outros chamarem, não importa. Mas são esses dois lados que falávamos. Então, você dizia que o tempo da pressa, né? Que é o comer de uma maneira desconectada, o que seja, são as feridas, né? Que são as dores que impedem essa conexão, vamos dizer assim, e os valores, né? Que nos traz tudo isso, medo, etc. Só para poder sintetizar o que você tinha falado, que tem a ver com essa pergunta da conexão e da essência. Então, eu quero universalizar aqui tudo, independente da filosofia, mas dizer que sim, que esse caminho é o caminho único, independente entende? Das pessoas criarem um preconceito contra, porque cada um vai seguindo também de acordo com o seu coração, daquilo que ela entende, da sua consciência, né? Eu acho que a gente tem muito pouca intimidade com o nosso coração e o mundo está meio complicado porque a gente só quer saber de seguir o que está na nossa cabeça, Patrícia. Sim, sim. E Deus, se vocês querem saber, posso falar agora? Tá todo mundo aí preparado? Eu vou dizer agora o que é Deus. Deus é isso. Deus é isso, olha ao teu redor, isso é Deus. Existe alguma coisa fora do sagrado, fora da perfeição desse universo dançando? Eu me pergunto que esforço mental uma pessoa precisa fazer para achar que existe algo fora do cosmos. É preciso um grande esforço mental para se sentir desconectado da divindade. Preciso um grande esforço mental para se sentir sozinho. É preciso persistir muito numa narrativa interior aprisionante para viver numa prisão. Você precisa acreditar nessa história todos os dias. Então, da mesma forma que a gente acha que precisa sustentar algo que a gente chama de eu, né? Que na verdade é uma verdadeira bagunça, uma mochila complicada que a gente leva, a gente poderia dizer que nós somos isso. E parar de buscar tanto esse porto seguro que nunca chega, né? Porque a vida ela é um naufrágio poético, ela é uma sublimação, ela é um rio que corre. E a gente tentando se segurar nas pedras e se ferindo, tentando buscar algo de sólido, mas a gente está à deriva nesse universo gigantesco e quando a gente para pensar, ou assistir aqueles vídeos do YouTube que falam do tamanho das estrelas, já viu esse? Não. Tu tem exata dimensão do teu tamanho e isso dá uma profunda paz, porque nada é tão sério, né? O que me parece é que nós estamos num barco, né, como humanidade, indo rumo a um rochedo e precisamos remar na mesma direção, né? Na direção em que isso que está ao nosso redor está nos apontando. Olha ao teu redor. Cada um aqui é inteligente. Olha ao teu redor, tem vários sinais do que não está bem
E tem vários sinais do que pode ser a alternativa. Aonde você vai colocar o seu tempo? Aonde você vai colocar o seu esforço? Em acreditar que você está vivendo vítima das fatalidades ou simplesmente sorrir para a vida, dar as mãos a isso que está ao nosso redor, que eu chamo de Pachamama, mas que você pode chamar de existência, cosmos, astros. Isso aí a gente escolhe porque é crença. Mas perceber isso, e que isso é uma mãe que nos está levando pela mão, ajuda a gente a confiar e perceber que sempre vai no caminho. Todos os caminhos levam ao caminho se você está desperto, né? Então Deus para mim é isso, é Pachamama, né? Pachamama, isso. Eu me pergunto, hoje eu estava assistindo um vídeo, esse que você falou sobre as estrelas, vi de outra maneira, né? Para você saber a dimensão desse estelar. Mas vendo vídeos de consciência mesmo, mas mostrando coisas assim horríveis, né? Que realmente acontece no mundo, que não vale a pena aqui falar, e etc. Que a gente sempre toca pelo outro lado, mas a nível de consciência, é bom a gente ter consciência, né? Então eu me vi hoje perguntando justamente isso. Que, como já foi dito aqui com outros entrevistados, quando você está com fome, você só pensa em cessar a fome, né? Quando você está passando por um sofrimento, você só quer parar o sofrimento. Então, são os níveis que vamos alcançando nessa vivência. Mas e a arte na sua vida? Cante um pouquinho para a gente, respondendo a essas Vou questões. cantar e vou me despedir, tá? Porque eu Tá preciso bom, já trabalhar. Eu vamos. estou, inclusive, trabalhando Sim, de terça a sábado, pessoal de Fortaleza. Venham visitar o Salão de Abril. Falando muito de bom. arte, é um salão de exposições, né? Uma exposição Perfeito. coletiva de obras de 35 artistas de diversas partes do Ceará e do Brasil, que estão lá, muitos, inclusive, no início da sua carreira de artista, né? Experimentando linguagens, né? O Raimundo Sela é o homenageado dessa edição do Salão de Abril, que está acontecendo ali na Casa do Barão de Camusim. Eu sou áudio de escritor, então se você tiver um amigo cego, né, ou com baixa, alguma questão cognitiva, com baixa cognição, eu posso audiodescrever as obras, posso também fazer visitas, mediar visitas. Temos um intérprete de Libras, então é uma exposição acessível, tá? Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque essa equipe é divina, é um grande prazer estar participando do Salão de Abril como educador, né? Que é algo que a gente não pode conversar muito agora, porque eu preciso ir para lá ser o educador lá. Mas eu te agradeço muito essa oportunidade e deixo também tu fazer tua despedida e aí termino com uma música. Perfeito, muito belo isso tudo que você falou. Acho que você apresentou bem melhor o festival, né, o Salão de Abril, do que eu em outros casos citados. Tá vendo que você dá palavra? Belim, não tenho palavras, você já sabe, já conhece meu coração, nos conhecemos, trocamos arte também. E nada, aí só gratidão e muito amor aí para você e também orgulho de toda essa sua caminhada e de você estar aí expandindo tudo que você sabe e alcançando outros. Só desejo isso sempre e nada. Graças, meu amor. Graças a todo mundo. Um abraço aí para o Camu que me levou para o Maracatu, né? Não sei se vocês sabem, eu cantei no Maracatu em 2017, fomos campeões pelo Vozes da África. Um abraço para o Camu, que estava por aí. Abraço em todo mundo que está, a Priscila, do Montequim, graças à turma que está assistindo. Então, uma ressalva, antes de você terminar, sem te cortar, fala. Só quero saber como é que eu faço para te assistir aqui. E quem não pode te assistir lá no Botequim, como é que faz? Olha, eu não gosto de fazer live, não, porque existem outras possibilidades. A live, eu acho que ela é permitida quando não há possibilidade. Então, eu e você não tinha como ser de outro jeito, né, meu amor? Então, vamos de live. Tem alguns vídeos aí de shows anteriores, tá? Se vocês quiserem assistir. Mas agora, não sei se eu tô a fim de fazer live. Também cá entre nós, porque eu não sei as letras e eu uso o celular para ver as letras. Não dá para fazer live também. Tem nada não. Canta algum que tá no teu coração, senão a gente se despede mesmo no silêncio. Tengo un pájaro azul dentro del alma, un pájaro que canta y que solloza
y que en las noches de infinita calma es como una esperanza milagrosa. Tengo un pájaro azul dentro del alma. Ese pájaro azul es el cariño que yo siento por ti. Ay, no se asombre. Fue el anhelo más grande cuando niño y que has hecho dolor. Hoy que soy hombre, tengo un pájaro azul dentro del alma. Vamos todos buscar nosso pássaro azul. Obrigada, meu amigo lindo. Vejo vocês logo. Tchau, meu amor. Te amo. Graças a todos.